Oi, gente, Julia Nunes aqui de novo. De novo mesmo. Porque pensa numa pessoa dentro das próprias calcinhas. Que eu gravei esse vídeo aqui todo, quer dizer, esse e mais outro. Eu gravei 2 vídeos. Um de tudo que eu faço no meu cabelo e um de tudo que eu não faço. E aí depois de 57 minutos de um vídeo e 46 de outro, eu vi que eu não tinha ligado o microfone. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Ou seja, não é que o áudio ficou ruim, não gravou o áudio. Mas tudo bem, resiliência. Isso apagado, vamos começar tudo bem de novo. Crianças, esse vídeo aqui eu tô aqui pra falar, dividir com vocês uma coisa que o pessoal geralmente me pergunta, que é assim, o que você faz? Ou o que você não faz de jeito nenhum e tal. E aí me deu essa ideia de criar, tipo, são mais de 20 de cada, mais de 20 coisas que eu sempre faço no meu cabelo, que é tipo hábitos que eu tenho pra saúde do meu cabelo, pra ele ficar bom e tal, bonito. E depois eu vou gravar o mais de 20 coisas que eu não faço quase que de jeito nenhum no meu cabelo. E aí, gente, é importante eu dizer aqui que isso aqui eu não tô cagando regra pra ninguém não, tá? Eu tô só explicando as coisas que eu faço e que eu vejo vantagem e que hábitos que eu tenho que me fizeram bem ao longo da minha vida. But, claro que você pode ver isso e tipo não se identificar com nada ou com a maioria ou com algumas coisas e tá tudo bem. Vamos lá, eu vou por tópicos. Um hábito que eu tenho relacionado ao meu cabelo, que o pessoal aqui, a maioria das coisas, quem é assíduo aqui do canal já sabe porque vive vendo aqui nos vídeos, mas uma coisa que eu tenho um hábito é de sempre secar o cabelo no ventilador. Porque assim, eu tento evitar fontes de calor, então o ventilador de teto é a melhor coisa. Eu termino de lavar o cabelo, sento ali e eu sei que é um momento sabático que eu vou ler um livro, vou ver uma coisa do meu celular, vou ficar estudando o YouTube ou vendo o vídeo dos outros pra me inspirar. Então é sempre isso, eu passo ali aquele... Na verdade é tempo pra burro que eu fico esperando pro meu cabelo secar embaixo do vento, porque, vamos ser sincera, demora pra caramba. Mas o bom é que não danifica o cabelo, não amarela o cabelo, não oxida o cabelo, não resseca. O vento é só aquele fresquinho ali, quando tá frio, não, a gente passa frio, eu boto até casaco pra ficar embaixo do vento. Mas no calor é bom, eu boto o de teto e ainda boto às vezes um ventiladorzinho, um circuladorzinho assim, às vezes de trás pra frente, e o cabelo vai secando. Segunda coisa, também todo mundo já conhece, eu sempre só lavo o cabelo quando eu tenho tempo para fazer isso. E o que isso significa? Que eu não me obrigo a ficar com aquela rotina assim, eu lavo o cabelo todo dia, eu lavo o cabelo de 2 em 2 dias. Como uma obrigação, para não acabar fazendo disso uma coisa mal feita, entendeu? E o que eu tô chamando de mal feita? É tipo assim, eu na correria, aí eu passo lá um shampoo, não tenho tempo de passar uma máscara, enluvar, deixar agir por 10, 15 minutos. Então aí eu passo só um condicionadorzinho, espero menos de 3 minutos, enxago, acabou e... Sabe? Porque às vezes no dia a dia da gente correndo, trabalho, família, organizar as coisas, né? Dar conta da vida, você quer lavar o cabelo, mas você vai fazer isso de qualquer maneira porque você quer que aquilo seja rápido. Você não pode ficar ali dando uma de princesa, gastando todo o tempo do mundo ali com aquela situação. Então, eu, na minha vida, isso se encaixa, né? Eu tiro um dia. E aí, geralmente, o que virou meio que hábito pra mim é lavar o cabelo uma vez na semana. Nossa, que mulher imunda! Sei, todo mundo fica com essa imagem, mas... É assim, gente, eu não sou imunda, sou cheirosíssima, maravilhosa, mas eu faço isso. Prefiro tirar um dia na semana e aí eu vou e lavo meu cabelo com todo um requinte, e hidrato, e seco, e finalizo, blá 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 blá, entendeu? Outra coisa, ainda nessa linha, assim, de não fazer as coisas correndo, mal feito, é o desembaraço do meu cabelo. Eu tenho um cabelo naturalmente cacheado e artificialmente danificado por causa da coloração, né? Então, eu já pinto cabelo de louro há muito tempo e aí, querendo ou não, o cabelo fica poroso, né? Fica mais seco, mais áspero e tal.
E o principal, fica frágil, né? Você até consegue ter um cabelo assim resistente, que é o que eu mostro aqui pra vocês, com milhares de tratamentos que eu faço, mas o cabelo fica mais fragilizado, querendo ou não. Então, se você deixar, também já falei até isso em outro vídeo, se você for desembaraçar o cabelo sem tempo, na correria, sabendo que tem que fazer isso rápido e tal, você acaba destruindo o cabelo, porque você faz aquilo rápido, aí tem um nó ali que você não tem tempo de ficar tirando, você arranca e corta, e essas coisas que a gente vê, rasga o cabelo, enfim, coisas horrorosas. Então, também não me permito passar por isso. Então, quando eu vou desembaraçar o cabelo, é um momento meu, sabe? É igual o banho. É um momento meu, e geralmente eu até associo as duas coisas juntas, porque desembaraçar o cabelo eu consigo fazer mais vezes, né? Mas é uma coisinha assim, que eu sento na frente do espelho e vou lá desembolando, e, assim, meio com o dedo. Aí a parte mais difícil eu pego uma escova e vou desembaraçando. Então isso eu consigo fazer mais vezes na semana, mas é parecido com a questão do banho lá, do banho, não. No banho não, gente, banho eu tomo todo dia, mais de uma vez ao dia. Mas a questão de lavar o cabelo que é esse negócio de que eu prefiro fazer isso, de deixar pra fazer quando eu tenho um tempo de fazer isso de forma bem feita e tal. E, gente, olha só, eu tô com duas unhas cotóis, que eu tava apaixonada por essa unha aqui que eu fiz, descobri esse esmalte da minha sobrinha lá, que ela me emprestou, chamado de... Tem nada a ver com o vídeo, tá, gente? Chamado de casaco de linho, da Avon, esse negócio divino, porque eu passei 2 camadinhas e essa unha ficou assim, parece que eu fiz uma francesinha, mas na verdade ela só dá essa esbranquiçadinha aqui assim e ainda deixa visível a partezinha branca da unha, fica uma francesinha lindíssima e feita assim. Então recomendo pra vocês, eu tô doida pra comprar também esse esmaltinho pra mim. Mas aí essas 2 unhas aqui, ó, essa e essa, eu botando lençol na cama, levantando o colchão, elas viraram e quebraram bem assim aqui no alto. Eu tive que cortar porque tava doendo. Voltando ao vídeo. Desembaraçar quando tenho tempo já foi. Terceira coisa, essa é uma daquelas polêmicas, assim, que as pessoas têm uma opinião contrária a isso e batem o pé. Eu sempre penteio e desembaraço o meu cabelo. Assim, pentear, a gente penteia. Eu também penteio depois do banho e tal. Mas eu digo desembaraçar. O cabelo todo embolado, com nó, com não sei o quê. Eu sempre desembaraço ele seco. E aí tem gente que fica batendo na tecla e que acredita piamente de que a melhor maneira de fazer é desembaraçar molhado. E tudo bem também. Se você é desse time, tá tudo bem, não vamos discutir. Só vou explicar aqui a razão por que eu percebo que seco é melhor. O cabelo seco, quando a gente vai pentear, a gente geralmente percebe quebra, e aí cai aqueles toquinhos e tal, e aí a pessoa fica, tá vendo? Tá quebrando mais. É porque a pessoa vê. Ela vê aqueles quebradinhos caindo, faz mais barulho do cabelo estalando se você fizer de qualquer maneira, se você fizer rápido e brutalmente. Então, isso dá a ideia das pessoas de que tá danificando mais o cabelo. E sem falar que um cabelo assim, louro, ressecado, ou qualquer coisa assim, cacheado, ele vai virar um foazão, porque você vai pentear aquilo, vai criar aquele atrito, aquela estática, e ele vai ficar ainda cheio. Tudo isso faz dar aquela ideia de que você tá estragando o cabelo, e que ele tá ficando feio, armado e quebrado, tudo isso. Que aí eu venho dizer aqui, que é justamente o oposto disso. Quando o cabelo tá molhado, ele fica muito mais frágil, gente. E aí, quem é cabeleireira e tal, cabeleireiro, vai saber do que eu tô falando. O cabelo, até cabeleireiros explicam isso, né? Que quando a gente molha o cabelo, ele também fica com aquelas... como se fossem as pontes de sulfeto, que quando a gente faz uma química, essas pontes de sulfetos ficam todas amolecidas pra gente poder dar uma nova forma pro cabelo. Pois é. Quando a gente molha o cabelo, de certa maneira, a gente também amolece essas ligações naturais do cabelo. E aí, o cabelo fica naturalmente mais frágil.
entendeu? É óbvio que não é uma coisa como uma química, mas o cabelo tá mais frágil apenas por estar molhado. Por estar molhado, ele já perde aquela resistência dele. E aí, quando você penteia o cabelo molhado, ainda mais com creme e tal, aquilo fica super macio, super cede a uma escova, mesmo que você penteie com força e tal. Então, ele não vai estalar, ele não vai agarrar tanto quanto seco no pente ou na escova, ele não vai fazer esses barulhos de que tá partindo, arrebentando. Você também não vai ver toquinhos de cabelo, porque ele não tá seco, então aqueles toquinhos não vão cair igual farelo. E tudo isso você não vai ver, entendeu? E aí vai te dar a falsa ideia de que o cabelo tá mais poupado, de que você tá... que tá sendo fácil, de que você tá desembaraçando com uma facilidade do mundo. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que o cabelo, ele não está oferecendo resistência nenhuma, mas não no sentido de ele estar escorregadio e a escova está passando livremente. É porque o cabelo está, assim, meio que derretendo ali, arrebentando, esticando, muito mais fácil na escova, no pente, seja lá o que for. Então, aí a gente até percebe depois daquele bolo sair na escova, e se a gente for comparar, tipo... a parte do cabelo seca e a parte molhada, ainda fica aquele negócio que você tira aquele monte de cabelo molhado e tá reduzido, né? Você não percebe direito. O seco faz mais volume, né? Então, tudo isso ajuda as pessoas terem essa falsa ideia de que o cabelo molhado é mais fácil de pentear e que é mais saudável pro cabelo. Eu não acho isso, não concordo com isso. Então, o meu cabelo eu sempre desembaraço ele seco. E aí eu vou com o maior cuidado do mundo, às vezes com o dedo, enfiando o dedo. E aí quando eu vejo os nós, eu consigo ir tirando fio a fio dali e penteando com a escova delicadamente assim. E aí eu consigo saber que eu não tô, porque eu vou com muita calma, eu fico não ouvindo aqueles estalos, porque eu não tô arrancando nem nada. E também o que cai de cabelinho quebrado aqui, realmente eu vejo que tava aqueles nozinhos de fada que foram saindo. Então é um dano que eu acho menor e é o que eu opto por fazer no meu cabelo, tá? Então tô só enumerando aqui como uma das coisas que eu geralmente faço. Tava aqui na lista, que eu tô com uma listinha aqui, tava aqui na lista como mais uma coisa, mas faz parte desse que eu acabei de falar. Eu botei aqui desembaraço lenta e cuidadosamente, porque é isso, eu não só desembaraço o cabelo, como eu já falei, quando eu tenho tempo, não só desembaraço ele seco, como também tenho todo esse cuidado para desembaraçar. A hora de pentear o cabelo não é uma hora que eu meto ali a escova e vou ouvindo aqueles estalos, vou arrancando e, sabe? Não, eu vou fazendo realmente a coisa em prol de manter a maior quantidade de fios na minha cabeça, entendeu? E não ficar quebrando tudo. Uma outra coisa que é um hábito assim que eu adoro também fazer fazer uma umectação com azeite de oliva extra virgem no cabelo na noite anterior de que eu vou lavar. Então, se eu sei que eu vou lavar o cabelo amanhã, hoje eu passo azeite extra virgem no cabelo todo, no comprimento do cabelo todo, né, no fio, e faço um coque, também tem vídeo aqui no canal, e boto uma touca plástica, aquelas toucas de banho, e durmo com aquilo, durmo mesmo. E aí... mas e o travesseiro não suja de azeite e tal? Suja, você tira e bota pra lavar, problema nenhum. Então, eu não tenho esse problema não. Aí eu faço isso e aí na manhã seguinte, quando eu acordo, eu lavo o cabelo. E aí é até importante dizer também que nisso de lavar, eu não preciso lavar o cabelo e lavar o comprimento pra tirar aquele óleo todo, não. Nem óleo, né? Azeite. No meu cabelo, que é muito sedento, né, de tintura, eu passo o shampoo, né, na raiz e tal, lavo e depois assim eu vou meio que descendo aquele shampoo para as pontas, mas sem muito critério assim. Na hora que eu enxago, só daquela água descer, ela já tira aquela sensação gordurosa do azeite. O que fica no meu cabelo, se ficar algum resquíciozinho, é imperceptível e é saudável, entendeu? Meu cabelo fica protegidinho ali, mais umectadinho. Mais uma coisa que eu faço e que tá mais ou menos ligada a isso é a forma que eu passo o shampoo, que também é uma característica. Eu nunca passo shampoo assim no cabelo. Eu vejo gente que bota o shampoo na mão e passa assim, passa aqui, né? Boto o shampoo no cabelo. E eu não
Não costumo fazer isso. Eu costumo abrir assim, o cabelo, como se fosse se repartido aqui. Eu abro assim e passo o shampoo, boto na mão e passo ele na raiz em vários pontos da cabeça. Tipo aqui, aí depois eu abro outra risca aqui, passo shampoo, abro outra risca aqui, passo shampoo, abro atrás e passo. E isso vai fazendo com que eu passe o shampoo no couro cabeludo, né, na cabeça, que é a parte que sua e tal. E eu nem suo tanto assim na cabeça, mas eu lavo a cabeça. E aí depois, vou fazendo aquela massagem, vai virando aquele monte de sabão, de espuma, e aí eu passo pelo cabelo todo, né? Mas eu priorizo passar o shampoo na cabeça e não no cabelo. Acho que tem gente que prefere passar no cabelo. Uma outra coisa também que eu falei do passar o azeite extra virgem, geralmente quando eu faço essa umectação noturna, eu aproveito também, geralmente não, mas tipo assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu lembro ou quando eu acho que tem a necessidade. É de aproveitar para passar óleo de rícino. Como se fosse um tônico. Eu passo o óleo de rícino na raiz do cabelo. Então vamos dizer, vou lavar a cabeça amanhã. Aí hoje eu já passo o azeite de oliva no comprimento e na raiz, igual eu falei do shampoo, abrindo assim, fazendo as divisões e passando ali o olhinho, eu passo o óleo de rícino. Ele é excelente, funciona como se fosse um tônico natural, excelente para crescimento de cabelo. E aí não só no sentido de crescimento do cabelo, crescer mais rápido, né, o comprimento, isso também. Mas de crescer novos fios, sabe? Ele é um estimulante de crescer novos fios. Então eu já até combati tipo uma alopecia, assim, que eu tava com o cabelo aqui, umas entradas laterais aqui, e agora vocês veem que não tem, entendeu? O cabelo tá redondinho aqui em volta da cabeça. Então é realmente incrível, amo, e ainda sinto que cresce o cabelo também de comprimento. Fica cheio de fiapinho novo nascendo e tal. Serve inclusive também pra sobrancelha, que hoje em dia eu não faço, tô satisfeito com a minha sobrancelha, e pra até cílios. Passar nos cílios. Às vezes entra no olho, assim, no dia seguinte, quando você acordar, você vai estar vendo tudo esbranquiçado, então isso é um problema, assim. Tem gente que não vai gostar nem um pouco disso. Mas eu não ligo, sou fútil. Em nome da beleza, a gente faz tudo. E aí os cílios crescem, ficam enormes. Também agora eu não tô assim não, porque meu cílio tá até bem quebrado, porque eu fico usando máscara de cílio à prova d'água. E não tiro, e vou dormir com aquilo, e aí o negócio fica todo mastigado da fronha, e acordo assim, e reaplico outro por cima. Sou meio copélia nesse sentido. E aí o meu cílio tá meio quebrado ultimamente, mas se eu cuido direitinho e se eu passo o óleo de rícino, minha filha, vira um leque. Mas não era disso que eu tava falando do óleo de rícino, tá? É excelente pra crescer assim cabelo e tal. Então, é outro hábito que eu tenho, de passar o óleo de rícino na raiz e no dia seguinte lavar e tirar. Eu lembrei de uma outra coisa conectada com isso, que é tônico de um modo geral. Eu gosto muito de passar tônico, mas aí a maneira que eu passo é que é o diferencial. Eu gosto de passar tônico no cabelo seco. Eu vejo pessoas passando tônico na raiz do cabelo com o cabelo molhado. E não acho que seja ideal, porque o cabelo, a parte molhada do cabelo, ele vai beber aquele tônico. Entre você colocar um líquido e ele ter a afinidade de entranhar no seu couro cabeludo, que é uma pele, ou um tecido, que é o seu cabelo, cheio d'água, quando você colocar o tônico ali, ele vai pro que ele tiver mais compatibilidade, que é líquido com água. Então ele vai ser chupado pela água do cabelo. O cabelo úmido vai chupar todo o tônico e ele não vai agir aonde que ele tem que agir, que é na tua cabeça e não no teu cabelo, entendeu? Então é um hábito que eu tenho, que é ao passar tônicos, eu sempre passo com o cabelo seco. Vou abrindo, igual eu tô falando pra tudo, vou abrindo e vou passando na cabeça o tônico e massageando. Claro que molha o cabelo, acaba molhando o cabelo, mas você sente a cabeça também molhada. E aí você sabe que muito daquele tônico ficou em contato com o seu couro cabeludo, mais do que foi, assim, acabando molhando o seu cabelo. Os hábitos de cabelo ligados a dormir. Eu já falei esse negócio de dormir com azeite ou com o rícino para ficar a noite inteira agindo, mas outros hábitos assim, ligados a sono. Eu sempre durmo, gente, com o meu cabelo preso.
Então, independente dele estar com algum produto ou não, seco, finalizado, que eu quero que ele acorde bonito no dia seguinte e tal, eu sempre faço um coque, enrolo ele bem direitinho, bem arrumadinho, faço um coque e boto a bolotinha do coque aqui no alto da cabeça. Isso faz com que eu possa ficar esfregando toda a parte ao redor da minha cabeça, dormir assim, de costas ou de lado, o que for, e não fica pegando ali no coque, né? O coque fica pra cima. Então, eu sempre faço esse coquinho e, de qualquer maneira, eu faço um coquinho assim, frouxo. Enrolo o cabelo todo, faço a bolinha, ele amanhã, no dia seguinte, acorda até todo bonito, assim, com umas ondas. Mas eu faço o coquinho assim, meio frouxinho, entendeu? Não deixo aquele negócio puxando muito apertado, não. Outro hábito, assim, de sono é que eu sempre uso fronha de cetim pra dormir no meu travesseiro. Eu a fronha de tecido comum, né, de algodão, ela é hiper confortável, né, pra gente. Assim, no calor ela é mais gostosa, mais aconchegante ali. O cetim, às vezes a gente, com calor, fica meio que uma sensação assim de estar meio pegando, colando no rosto e tal. O tecido de algodão é mais gostosinho pro nosso sensorial. Mas pro cabelo é assim, inegável que a fronha de cetim ela é muito mais saudável. Quando você dorme num tecido de algodão, ele vai chupar, assim, ele vai absorver, tirar do seu cabelo toda a hidratação natural dele, sabe? Toda a umidade natural do cabelo. Lembrem que, tipo, uma roupa de algodão, ela é super compatível com o corpo, assim, né? Com o calor. Por causa disso, ela é como se ela absorvesse o nosso suor e mantivesse a gente sempre fresco. Ela tá sempre enxugando a gente, sempre mantendo a gente mais fresquinho e tal. No cabelo acontece a mesma coisa. Você ficar com aquele tecido ali de algodão, o atrito ali, você esfregando a cabeça no travesseiro, ele vai roubando aquela umidade natural do cabelo e ainda vai criando um atrito muito maior, né? Porque é, assim, mais ásperozinho, né? Então, vai fazendo que a gente acorde, às vezes, com o cabelo todo eriçado, todo assim, mais elétrico, indiscutivelmente mais seco. E às vezes, se você tiver com um coque, por exemplo, num travesseiro de tecido, aquele atrito pode tentar, assim, tracionar os fios e arrebentar, e você ficar aqueles arrebentadinhos assim, em volta da cabeça. Sabe quando a gente faz um coque e fica cheio de arrebentado? Que é o meu caso, eu fiquei assim no hospital, agora que eu passei 17 dias lá no hospital para operar. Claro que eu não podia botar a fronha de cetim no meu travesseiro, porque eles ficavam trocando aquilo todo dia, né? Lavagem tipo industrial daquilo. Então, dormia no travesseiro comum mesmo, com um coque. E meu cabelo tá todo arrebentado, assim. Eu prendo um coque assim na alta cabeça, vocês veem que fica aquele sol, assim, o cabelo todo cheio de quebrado aqui. Isso é uma das coisas que acontecem de você dormir assim com um coque, só que num travesseiro mais seco. E a fronha de cetim não. Como ela é assim escorregadia, né? Ela é lisa, o seu cabelo ele não agarra ali. Então você fica deslizando o cabelo pelo cetim e preserva a integridade total do cabelo, tanto a umidade, a hidratação e tal, quanto sem criar frizz, sem arrebentar, entendeu? Então, assim, eu não abro mão de ter uma fronha de cetim. Até quando eu vou dormir na casa dos outros, eu levo minha fronhazinha de cetim pra botar no travesseiro dos outros, porque ninguém tem obrigação de me oferecer a fronha de cetim. Uma outra coisa também é que eu toda a lavagem do meu cabelo, eu sempre hidrato. Então, assim, nunca vai ter um dia que eu vou só lavar o cabelo com shampoo, passar um condicionadorzinho ali correndo, de 1 minuto, 2, 3, e enxaguar e vou viver. Tipo assim, sempre que eu vou lavar o cabelo, vai ser um momento que eu vou tirar pra hidratar. Hidratação profunda mesmo, uma máscara boa, nem que seja uma rápida enluvada ali, uma massageada, botar o cabelo todo pra cima, uma touca plástica e deixar ali agir o tempo da máscara. Quando diz que é rapidinha, assim, 3 minutos eu nunca deixo, mas tipo, essas máscaras que dizem que são rapidinhas, de 3, 5 minutos, eu até deixo 5 minutos às vezes, se eu tô com pressa.
Mas o que eu mais gosto é de deixar pelo menos uns 10 minutos ali agindo. E quando eu faço reconstrução, então, aí mais ainda, né? Que eu deixo o tempo mínimo da queratina líquida que eu uso, ela age 10 minutos. Então, sempre que eu lavo o cabelo, eu também hidrato ele profundamente. Falei da queratina e é um outro item também. Eu faço reconstrução, gente, no meu cabelo sem medo. Diversas vezes. E eu também estimulo muito, principalmente se você tem um cabelo louro, artificial, né? Se você tem um cabelo louro tingido, descolorido, principalmente. Não tenham esse medo de usar queratina no cabelo, entendeu? Tem gente que fala que a queratina resseca e essas coisas, mas tipo, gente, a queratina, ela vai causar um efeito, pode, né, causar um efeito de enrijecimento do fio, você sentir o cabelo com uma sensação de estar áspero, de estar enrijecido, justamente porque ela está devolvendo estruturas ali fundamentais, né, componentes fundamentais que vão firmar ali o teu cabelo, que vão deixar o cabelo mais forte. E aí, para você equilibrar isso, basta você fazer umectações constantes, entendeu? Então, passou a queratina, né? Fez a reconstrução, capricha numa umectação. Às vezes pode ser na mesma mistura. Eu faço assim. Por exemplo, eu pego uma tampinha ali do creme que eu vou usar, aí já jogo a queratina líquida e já jogo uma máscara junto, misturo aquilo e passo. Então a máscara de hidratação já ficou super potencializada com queratina e já faço as duas, vamos dizer, etapas do cronograma de uma vez só. Então é muito importante dizer isso pra vocês, do meu uso, assim, sem problema nenhum com queratina. Momentos, assim, que são infalíveis de eu fazer reconstrução no cabelo são antes e depois das químicas. Então vamos dizer, eu vou pintar o cabelo hoje. Já lavo o cabelo, faço uma reconstrução antes, espero o cabelo secar, pinto. Aí terminei de pintar, vou ter que enxaguar aquela tintura do cabelo, vou lá, lavo a cabeça, enxago, reconstruo de novo. Então é uma reconstrução antes e uma depois, quando eu vou pintar, e mesma coisa, uma reconstrução antes e uma depois de quando eu vou alisar. Quando eu vou alisar é a mesma coisa. Vou pro banheiro, geralmente para alisamento você tem que estar com o cabelo muito limpo, né? Aquela coisa mas pedem até às vezes para usar anti-resíduo. O tipo de alisamento que eu faço não uso mais anti-resíduo, mas eu lavo o cabelo, reconstruo, aliso. Depois quando eu vou tirar o alisante, reconstruo de novo. Então é pra vocês verem que, tipo assim, não é um negócio assim, ai meu Deus, que horror, reconstruiu 2 vezes no mesmo dia, o cabelo vai virar um pau e vai cair. Gente, não vai, cabelo é feito de queratina, Então não fiquem com essa loucura de dizer que, tipo, a queratina é uma criptonita pro cabelo, entendeu? Ao contrário, ela é a base do cabelo. Só que você tem que contrabalancear isso com hidratação e principalmente muita umectação, entendeu? É isso que vai fazer com que o cabelo não fique enrijecido, ele continue maleável e gostoso e tal. E aí quando você já tá com o cabelo bem restauradinho, você dá um espaço, fica uma semana sem usar, fica 15 dias sem usar, depois você retoma de novo, entendeu? Sobre matização, hábitos que eu tenho em relação à matização. Eu nunca matizo o meu cabelo usando OX. Porque tem gente que matiza o cabelo com tinta, né? Tipo, uma tinta preta, né? Esse tipo de coisa. Ou então uma tinta com final 11, com final 12. Usando aquela matização da tinta pra tonalizar o cabelo. Eu não gosto disso, por quê? Porque você tá sem necessidade, você tá botando mais um componente agressor ali no seu cabelo, que é a OX. Então, não tem essa necessidade. Por exemplo, quando eu vou matizar a raiz do meu cabelo, eu faço aquele negócio que o pessoal também já tá cansado de ver aqui no canal, que é aquela matizaçãozinha com o Keraton. Serve para todo mundo? Não vai servir para todo mundo, porque pouquíssimas pessoas vão ter essa coragem de fazer isso, no sentido de colocar o creme com o Keraton no cabelo e deixar de um dia para o outro, entendeu? Eu faço isso porque eu diluo o Keraton
num cremezinho bem barato, e aí, tipo, já vou até dar o nome, por exemplo, um Scala da vida. E esses creminhos, a gente tem que lembrar que eles são cremes que podem ser usados até como co-wash, gente. Então, tipo, não é uma coisa que vai entupir a raiz do seu cabelo. Esses creminhos assim, tipo Scala, eles são o chamado totalmente liberado, né? Eles não têm petrolato e nem nada que vá entupir o seu cabelo, que vá encapar o seu cabelo. Então, eu pego um creminho desse, que é como se fosse uma base muito neutra, misturo ali o Keraton, que é uma tinta de deposição, uma tinta que não vai... ela não precisa de amônia, ela não precisa de nada disso, ela não é uma tinta semi-permanente, sabe, tipo profissional, nem isso, um tonalizante assim. Ela é um creme colorante, assim que eles chamam mais ou menos, esqueci agora o nome. Vou até botar escrito aqui. Então eu só diluo aquilo ali, e tanto que o Keraton ele é como se fosse uma máscara matizadora ali de momento, assim. Você passa aquilo, espera meia hora, sei lá, e tira, acho que até menos, sei lá. Só que se você fizer isso, você deixar só esse tempinho, não vai esfumar uma raiz, entendeu? Vai no máximo, tipo, tonalizar um comprimento de cabelo, vai dar uma cinzentada no comprimento de cabelo. Mas, tipo, pra esfumar uma raiz assim, tipo alaranjada, eu tô dizendo isso porque ela, nessa luz aqui, ela tá alaranjada mesmo, assim. Só que nem tá, já tá matizada. Depois eu vou até colocar aqui nas imagens. Mas quando a aparência do cabelo tá assim alaranjada e você quer combater isso, você pode usar essa tintura do jeito que eu faço, e aí eu deixo aquilo dormir no cabelo. É desconfortável? Eu já me acostumei, mas tipo assim, sim, eu não posso mentir aqui dizendo que não é. Tipo, é muito desconfortável, porque você, ainda mais quem for muito sensível assim pra isso, não vai nunca conseguir fazer isso. E ainda bem que eu consigo. Porque, tipo, eu boto a tinta lá e ela tem que secar na minha cabeça, sabe? Ela tem que secar no cabelo. E aquilo vai secar mesmo. Aí na hora que você deita, assim, às vezes você pode sentir aquela coisa gelada na cabeça, aquele creme ali, você pode ficar meio desesperada querendo lavar aquilo. Mas se você aguentar bravamente, no dia seguinte você vai ver como é que é incrível. Você vai molhar aquilo tudo, vai acordar um piche, né? Um negócio totalmente endurecido, colado na sua cabeça. Mas aí você vai entrar no chuveiro, vai molhar aquilo tudo, deixar aquilo amolecer, aquele creme seco. E aí depois você vai passar shampoo, vai lavar bem a sua cabeça com shampoo, tirar aquele creme, aquela coisa misturada em tinta. Só que aí o seu cabelo, ele já vai ter, tipo assim, chupado o pigmento do Keraton de um jeito que vai ter manchado o seu cabelo, sabe, temporariamente. Então o seu cabelo não vai sair aquela tintura nem como você lave com shampoo. Você vai lavar com shampoo e o cabelo vai continuar com aquele esfumadinho acinzentado na raiz. E é uma coisa, assim, suave, entendeu? Não é aquele escurão, sabe? Então eu gosto disso, eu gosto dessa suavidade que, nossa, parece até um louro natural que fica. Fica como é que fala isso? Um degradezinho muito suave do cabelo nascendo e clareando para as pontas. Sempre que eu tô falando, mas isso tá a ver com alguma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Que agora eu não lembro mais. Deixa eu olhar aqui pra ver se eu lembro. Ah, tá. Querendo dizer que eu não matizo o cabelo. Tudo começou com isso. Querendo dizer que eu nunca matizo o cabelo usando OX, entendeu? Ou usando tinta tonalizante comum, assim, de salão. Tem gente também que usa tonalizante comum. Usa um tonalizante 6.1. Só que aquilo vai colorir o seu cabelo, talvez assim, num grau tão intenso, que quando você for fazer o retoque para abrir o louro na próxima vez, já vai ter uma dificuldadezinha, porque você colocou aquela tinta ali semi-permanente, entendeu, no cabelo. E com esse tipo de matização, assim, só com uma corzinha por cima, não acontece isso. Então é um hábito que eu tenho. Ainda hábitos ligados à matização, eu também gosto de uma matização assim bem leve, entendeu? Então eu não fico... Eu prefiro matizar o cabelo, até como pode ser uma violeta genciana, uma coisinha só de mistura na água, aquela coisinha bem clarinha, bem lilazinho, bem clarinho. Enfio a cabeça ali, já dá uma matizada pra mim. Ou então usar algum matizador comum, mas deixo ele agir só um tempinho e enxago, mas não fico repetindo aquilo direto. Então, meus hábitos de matização são, assim, bem leves. Eu não ligo de ficar com o cabelo assim num tom mais amarelo não, entendeu? Eu até gosto do louro
chamado louro manteiga. Que é até importante falar que louro manteiga, gente, é amarelo, tá? Tem gente que fica falando que louro manteiga é bege, louro manteiga é acinzentado, é esbranquiçado. Não, gente, pelo amor de Deus, eu fico até com medo do que vocês andam comendo aí com manteiga, entendeu? Manteiga é um laticínio amarelo clarinho. Então, se a manteiga de vocês está acinzentada, tá bege, tá esverdeada, tá azulada, tá alguma cinza rato, cuidado, porque você vai pegar uma infecção estomacal já. Um hábito também que eu tenho é o de, embora eu adore cabelo super comprido, mas é o de cortar as pontinhas do cabelo. Então, assim, de tempos em tempos também, não é uma coisa rápida, mas de 3 em 3 meses, mais ou menos, eu tiro, claro que dependendo do comprimento que eu queira, né? Se o cabelo já tá enorme e não tem mais por que eu ficar mantendo de 3 em 3 meses, que vai chegar no pé, né? Mas se já tá num comprimento que eu tô achando que tá lindo, eu vou cortando ali as pontas, ou para manter o comprimento, mas principalmente para manter as pontas mais cheias, entendeu? Então, independente do cabelo não tá ainda do comprimento que eu quero, vamos dizer, tá no ombro, eu quero que fique lá na cintura. Mesmo assim, eu fico tirando as pontinhas, assim, nesse intervalo que eu falei de 3 em 3 meses, porque, claro, isso vai encorpando ali a ponta, né? Vai tirando aquele minguado e o cabelo vai sempre ficando com aquela aparência mais cheia embaixo. Uma coisa também que eu gosto muito é de usar piranha de cabelo, que é um tipo de prendedor também, assim, bem saudávelzinho. Eu não digo assim, a piranha, ela tem que ser aquela que, tipo uma garrinha, tanto faz ser miudinha, eu tenho umas piranhas bem miudinhas que eu uso assim pra fazer uns penteadinhos, ou pode ser aquelas maxi piranhas grandonas e tal. Mas ela é bom aquelas piranhas assim, bem formatinho de garra assim, que ela meio que segura ali o cabelo sem mastigar o cabelo assim, a ponto de cortar, entendeu? Então, quer dizer, aí eu vou falar, eu prefiro piranha mais do que uma fivela, por exemplo, de prender o cabelo. Sabe aqueles prendedores que você bota o cabelo aqui e clac, e estala assim o plec? Não é tic-tac, não. É aquela fivela mesmo, e você plec. Aquilo geralmente acaba mastigando ali o cabelo. Não só na parte de metal, que às vezes é forradinha, até, assim, teoricamente protege um pouco, mas querendo ou não, ela geralmente é de metal, então é uma força que ela fica fazendo ali, esmagando o cabelo, que eu tenho a sensação de que aquilo ali cria umas áreas de corte ali no cabelo, sabe? E sem falar desse fechinho dela, que já aconteceu do meu cabelo ficar preso ali, entendeu? Você fechar e aquilo mastigar o seu cabelo e você não conseguir tirar e aquilo arrebentar o cabelo todo, ou então até aquilo cortar o cabelo, fica como é metal assim, meio muito fino, às vezes é como se fosse uma faquinha, né, cortar o cabelo. Então, não gosto disso. Prefiro uma piranha assim mais frouxinha, e mesmo assim piranhas que não são cheias de detalhe. Eu comprei, por exemplo, uma piranha linda na Shein, que era toda assim com flores e borboletas e tal. E aquilo era horrível. Eu deixei ela aposentada, embora ela fosse lindíssima, porque eu prendo o cabelo, vocês já devem ter visto em vídeo, é uma piranha dourada, mas ela agarra. Eu boto ela assim, e como ela é cheia de detalhes intrincados assim, o cabelo cai ali por cima, e quando vai tirar, aquilo tá enganchado no cabelo. Então também é uma coisa que eu evito. Gosto de piranhas simples e que são gentis, assim, que elas não estraçalham o cabelo. Um hábito que eu tenho ligado a dar volume no cabelo também, é que eu adoro isso, eu adoro aquele cabelo bombshell, aquele cabeção assim bem, quanto mais armado, melhor. E aí eu gosto desses penteados assim, só que eu sou totalmente contra fazer isso com eriçado e desfiado. Você pegar o cabelo e desfiar ele todo assim pra dentro, ficar aquele ninho de rato, e aí você joga uma mecha arrumada ali por cima e fica aquele volume. Quando você faz isso, você acaba danificando muito o cabelo, né? Embola ele todo e depois vai tirar aquilo, arrebenta, sem falar que às vezes botam um laque, aquilo fica intratável. E então eu sempre uso tufinhos do meu próprio cabelo, o cabelo que vai caindo, eu faço umas bolinhas e quando eu quero fazer aqueles penteados assim, sabe, que dá aquele volume, eu boto o negócio por dentro e uso isso, ou então até uns acessórios. Até eu comprei um esses dias, que é tipo um pentezinho com uma bolinha também, assim, tipo como se fosse
um velcrinho, assim, uma coisinha ásperazinha, que o cabelo meio que se adapta ali em cima e você cria também volumes. Então é outro hábito também que eu tenho, de nunca eriçar meu cabelo. Preferi usar acessórios de volume ou então coisas do meu próprio cabelo pra criar meus cabelinhos bombshell. Isso aqui também tá na lista, mas eu acho até que em outras coisas que eu comentei aqui já meio que falei isso por alto. Uma coisa que eu faço sempre e que super recomendo é de dar um intervalo generoso entre uma química e outra. Então sempre quando você vai retocar a raiz do louro, ou seja lá de qual cor que você for de cabelo, ou alisar o cabelo de alguma maneira, com alguma química que você prefira, eu sempre, pra mim, né, no meu caso, eu sempre dou um espaço bem grande. A tintura eu deixo bem mais que isso aqui, eu deixo o preto vindo até aqui, mais ou menos, para eu poder retocar o louro. E o alisamento, então, eu faço realmente assim, de 4 em 4 meses, demora bastante pra eu deixar realmente a parte que começa a ficar toda crespa, chegar até aqui, assim, eu já não tá mais suportando lidar com aquilo, e aí eu aliso a partezinha ou pinto, né? Então eu sempre dou um intervalo generoso entre as químicas pra, durante esse período, esse gap entre uma coisa e outra, eu ir conseguindo tratar muito, hidratar muito, reconstruir muito, e aí mantém o cabelo sempre saudável, entendeu? Parecido ainda com esse assunto, assim, na mesma linha, é sobre a maneira como eu aliso o cabelo. Gente, eu gosto muito de cabelo volumoso, assim, embaixo, entendeu? Eu gosto de esse cabelo de boneca, sabe? Que é tipo, aqui pode até ser mais comportado, mas ele vai ganhando um volumão assim embaixo. Eu gosto muito desse tipo de cabelo e que é o que muita gente não gosta. A pessoa fala assim, efeito pirâmide, né? Que o cabelo fica mais baixinho aqui e embaixo um volumão. Eu amo isso. Então, então eu vou e gosto desse efeito. Sendo assim, eu sempre aliso só a raiz do cabelo. Eu coloco o alisante só até onde o cabelo cresceu, aquele natural, e ficou muito visível. E isso faz com que o cabelo fique com duas texturas? Sim. A parte de baixo vai ficar sempre mais fuazenta, mais cacheada, mais crespa e tal, do que a raiz. Só que isso também serve, acaba sendo uma vantagem, para você conseguir esse cabelo volumoso embaixo. Então, por mais que você não queira, eu não quero assumir uma textura toda crespona e toda frisada embaixo. Você consegue, mesmo assim, moldando o cabelo, vamos dizer, coloca um bob, coloca dá uma arrumada no cabelo, não precisa nem usar fonte de calor. Pode ser com aqueles coquinhos, ou pode ser com essa coisa de dormir, que o pessoal chama de glow up noturno, que você enrola o cabelo num tecido, ou numa faixa, numa coisa assim, deixa ele a noite toda, quando você solta ele tá com aquele volumão. Então tudo isso essas formas de moldar o cabelo vão favorecer num cabelo que tem mais textura embaixo, entendeu? Então se o cabelo for muito minguadinho, muito alisadinho na parte de baixo, ele não vai responder muito a isso, entendeu? Então ele vai sempre ficar aquele cabelo penduradinho, assim, meio sem graça. Meio sem graça pra mim, né? Você pode amar. Então é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa. E aí só pra te dar essa dica, caso você seja a pessoa que tem o mesmo tipo de gosto que eu. Se você prefere um cabelo mais volumoso embaixo, eu te aconselharia a nunca ficar alisando comprimento e ponta, porque ela vai ficar sempre assim, aquele cabelinho mais simples, né? Mais lisinho e sem alteração. E vai custar a responder a um processo de cacheamento, assim. Ela vai até cachear, talvez, se você botar babyliss e esse tipo de coisa, só que também é muito nocivo, porque vai funcionar no início. Depois o cabelo, quanto mais ressecado for ficando e mais maltratado, ele chega uma hora que ele nem responde mais, ele nem mantém mais o formato. Então eu gosto de sempre fazer o alisamento só na raiz e não ficar puxando para baixo. E aí, isso é uma questão de gosto, foi o que eu falei. Mas aí agora já entrando numa dica assim sobre saúde do cabelo,
Eu diria que mesmo que você tenha feito um alisamento ou você faça uma progressiva da raiz às pontas, nunca fique puxando para as pontas a química que você já aplicou, entendeu? Você já alisou o cabelo todo, sossega o facho, entendeu? Seu cabelo já está liso, você não precisa mais disso. Aí você começa a sempre retocar só o cabelo que vai nascer natural, entendeu? O cabelo que vai nascer crespo da raiz da sua cabeça, mas você não precisa ficar toda hora levando aquela química agressiva pro comprimento, porque vai chegar uma hora que o seu cabelo não vai mais aguentar, ele vai afinar e vai se desfazer. Então isso foi só uma dica, né? Nem é o que eu faço também, mas como eu já não aliso o cabelo todo, essa dica não é uma coisa que eu uso no meu dia a dia, mas para você que alisa o cabelo da raiz às pontas, fica de olho nisso, evita de passar para as pontas, entendeu? Porque não é muito saudável. Falando em moldar cabelo, eu tenho duas maneirazinhas que eu gosto de moldar o cabelo. Vou usar em tópicos diferentes. Uma é que eu gosto de usar essas técnicas que eu já citei aqui, de glow up noturno, não sei o quê, que no meu caso eu gosto de fazer com coquinhos. Deixo meu cabelo secar no ventilador, isso recapitulando assim o que eu geralmente faço, deixo o cabelo secar ao natural no ventilador. Estando todo sequinho, eu passo um olhinho de coco pra devolver, né, a hidrataçãozinha dele. E aí penteio bem direitinho, desembaraço ele todo. E aí com ele bem desembaraçadinho, eu vou torcendo assim o cabelo todo. Aqui eu tô pegando só essa mechinha, mas tipo o cabelo todo eu vou torcendo e depois eu vou e vou enrolando isso e faço 2 coquinhos assim, um de cada lado da cabeça. Você não pode fazer um grandão aqui. Mas eu gosto de fazer assim em 2 etapas, porque cada um molda e marca o cabelo de uma maneira diferente. Então eu faço os 2 na lateral aqui, durmo com o cabelo assim. Aí quando eu acordo de manhã, o cabelo, a raiz aqui ficou bem disciplinadinha e aqui ficou aquelas ondas assim bem bonitas, meio babyliss assim. Só que aí geralmente fica aberto atrás, porque você separa o cabelo no meio, então ele fica meio aberto aqui atrás. E também aonde ficou o prendedor, não é nem o prendedor, mesmo que você enrole com o próprio cabelo, aonde ficou rente ali a cabeça, fica uma marca, né? Então eu vou e repenteio o cabelo de novo e aí faço coquinho em cima. Aí esse aí eu não preciso deixar tanto tempo, deixo ali meia hora, 1 hora, que quando solta o cabelo tá bem bonito e todo arrumadinho. E é o mesmo, esse coque da cabeça assim inteira, é o mesmo que eu já falei aqui que eu uso pra dormir. Então são formas de você moldar. Também tem essas coisas de você usar esses tecidos, usar meia fina, usar meia comum, tudo é uma maneira que você vai enrolando o cabelo ali. E eu até daria a dica de você umedecer levemente e deixar aquilo secar no cabelo, que aí ele vai ficar marcadinho. Marcadinho que eu digo todo ondulado, né? A dica é assim, quanto mais você quiser cachos largos, você fazer com coisas mais grossas, né? Não me diga! Grosso, pega tipo uma meia, já bota outro tecido ali dentro, então já vai ficar aquele charuto mais grosso assim de meia e você enrola o cabelo ali, então já vai ficar mais largão. Ou então se você quiser cachinhos bem apertadinhos, enrola numa coisinha fininha. Uma outra forma assim de moldar o cabelo a frio, que eu também sou apaixonada, me traz de novo ao tal do Scala que eu tô falando. Esse vídeo tem que ser patrocinado pela Scala. Eu uso muito esses creminhos da Scala, que são assim baratinhos, pra fazer essas moldagens no cabelo. Tipo, eu gosto muito de fazer na franja, passar o creme pouquinho, né? Passa bem pouquinho de creme, emplasta. Passa um pouquinho de creme, pouquinho. Passa aquilo no cabelo, penteia tudo pra trás, prende, já tem também vídeo aqui no canal, e quando você solta, o cabelo tá esticado assim e meio endurecido naquela forma, tem que ter esperado secar. O cabelo fica endurecido naquele negócio. Aí quando você puxa de novo assim pra frente, ele fica um negócio assim, entendeu? Ele fica alto assim, com aquele formatinho bonitinho. Gosto de usar pra fazer esses moldes assim no tupete do cabelo. E gosto também de moldar o comprimento. Tipo, o comprimento tá assim meio fuá, aí você pega e peguei muito pouquinho cabelo.
Aí se ele tá assim muito fuazado, aí você passa o creminho e amassa assim, e depois pega um tecidinho de algodão, um paninho, e aperta, e ele vai dar aqueles cachinhos assim, super flops, assim, super sequinhos, mas assim, fofinhos. E o cabelo fica lindo. Fica com uma aparência de que tá renovado, assim, saudável. E então eu gosto muito de fazer essas moldagens também a frio. Tudo isso você tem que esperar aquilo secar no cabelo. Você pode inclusive usar para moldar mechas específicas. Então até nesse negócio de glow up noturno, de você deixar o cabelo enrolado em alguma coisa durante a noite toda, você também pode fazer usando esses creminhos. Pega ele pouquinho, bem pouquinho, só dá aquela leve meladinha na mão, passa aquilo na mecha que você quer moldar e enrola ela no objeto, ou no tecido, ou na onde você quiser que fique com aquele formato. Deixa o cabelinho ali de noite. Aquele creme a liquidez daquele creme vai evaporar, vai ficar só aquela estruturinha dele. E essa estruturinha, ela vai ser comparável com um mousse, um gel, só que sem aquela coisa ressecante desses produtos, tanto do mousse quanto do gel. O cabelo vai continuar macio, assim, saudável, só que enrijecidinho ali naquele formato, entendeu? É maravilhoso. Outro hábito também que eu tenho, gente, é de prender o cabelo pra namorar. Então, tipo, quando eu vou namorar com meu marido, eu nunca fico de cabelo solto, assim. E é raro, assim, muito raro, muito raro. Ele às vezes até fala, solta o cabelo, vai, que não sei o quê. Mas, tipo, meu cabelo não é brinquedo e nem cabresto pra ficar servindo pra nada disso. Então, eu prendo o cabelo, mesmo faço um coque, ou então, no máximo, tipo um rabo, assim, de cavalo. Às vezes geralmente eu faço um coque também alto, igual eu faço pra dormir, faço um coque alto, e aí eu puxo uns piparotezinhos caidinhos assim na frente, fica uma graça, um charme, não fica nada feio, cabelo de Maria não, fica todo arrumadinho, bonitinho, e sem deixar aquele cabelo solto, porque querendo ou não, o cabelo solto, lá na hora H, aquele cabelo vai colar no suor da gente, ou então mesmo na própria situação ali, às vezes a mão embaraça no negócio, ou a pessoa se apoia em cima do seu cabelo e você sente puxar, arrebentar. Então, não gosto disso não. Eu deixo meu cabelinho preso porque ele não tem essa função. Enfim, ele tem função só de me embelezar. Falando aqui coisas também que todo mundo que conhece aqui o canal também já sabe. Que eu sempre faço detox quelante, que não é coisa minha, isso é uma técnica patenteada lá do Felipe Restini, que é um cabeleireiro muito conhecido aqui no YouTube. E ele desenvolveu esse negócio do detox quelante, que é como se fosse não, é uma técnica para tirar metais pesados do cabelo pré-química. Então, antes de você fazer uma química que você queira que responda melhor no seu cabelo e que não corra risco de ter um corte químico ou um mau funcionamento ali de incompatibilidade com outras coisas, ele recomenda fazer esse detox quelante que tira os metais pesados do cabelo e deixa o cabelo apto para qualquer química. E realmente é maravilhoso. Hoje em dia, até tem alguns vídeos ainda dele ensinando isso na internet, mas eu já aprendi isso há muito tempo e desde então venho fazendo uso desse processo que é maravilhoso. Então eu sempre faço detox quelante e aí isso já vai para o outro uso de um outro produto que também é usado durante o detox quelante, que é o vinagre de maçã, que também é outro queridinho da minha vida e eu amo. Então eu sempre faço acidificação com vinagre de maçã. Que é assim, sempre quando eu lavo o cabelo e passo uma máscara, faço algum tratamento, alguma hidratação, alguma coisa, eu sempre vou finalizar com o vinagre de maçã. E aí, como que é isso? É você jogar o líquido ali do vinagre de maçã no cabelo ainda com o creme. É o mesmo uso que a L'Oréal colocou pro Glycolic Gloss, que é aquele acidificante. É assim, você joga o acidificante, borrifa o acidificante no cabelo ainda com a máscara, o condicionador, o creme, seja lá o que for, deixa agir e depois enxágua. Isso por quê? Porque você coloca ali aquele produto hidratante, reestruturante do cabelo, que é a máscara, né, que é a sua hidratação. E aí, antes de você enxaguar ela, você joga o acidificante, que ele vai
dar aquela sensação de contrair as cutículas e fazer com que retenha essa hidratação dentro do cabelo, entendeu? Então, realmente, os resultados são incríveis, eu amo. E o vinagre de maçã faz isso de uma forma super baratinha, sou fã número 1. Uma outra coisinha também que eu gosto de fazer lavando o cabelo, é dar aquela última lavada, aquele último enxágue no cabelo com água fria. Então, tipo, eu adoro um banho quente, mas aí na hora antes de sair do chuveiro, eu ou desligo o chuveiro ou boto ele no mais frio que dá, sem desligar, e jogo a cabeça assim pra frente e deixo aquela água mais fria cair ali pra, né, dar aquela seguradinha. Então isso é muito bom. Geralmente é assim que eu enxago até o vinagre, né? Já passei a máscara, joguei o vinagre, aí 1 ou 2 minutinhos com aquele vinagre no cabelo. Na hora que eu vou enxaguar isso, eu enxago nessa água mais friazinha e finalizo o cabelo ali. Deixa eu ver se eu já falei tudo. E é isso, gente. Todos os meus segredos aqui revelados. Agora vocês não podem mais dizer que eu tô escondendo nada de vocês. Eu boto tudo aqui. Quem quiser usar as mesmas técnicas que eu, sejam todas bem-vindas a isso. E claro, quem não se identificar com uma, duas, várias ou todas esses hábitos, tá tudo bem também. Continuamos amigas, tá bom? Não precisa arriscar a nossa camaradagem, porque isso é uma questão de hábito mesmo, né? Cada um faz do seu jeito. E se você não se identifica com algumas ou com nenhuma dessas dicas aqui, ou dessas revelações do que eu costumo fazer no meu cabelo, não tem que fazer, tá? Faça do seu jeitinho, do jeito que você preferir. E é isso. O que eu quero muito que vocês façam é que vocês curtam aqui meu vídeo, por favor. Que vocês deixem seus comentáriozinhos, que eu tô louca pra saber de vocês, o que vocês fazem, quais são os hábitos que vocês têm com os cabelos de vocês. E essas diquinhas também, muita coisa assim, eu fui aprendendo também na internet aqui, há anos e anos, e a gente vai trazendo pra vida, testa, gosta, vê que funciona e carrega pra vida, né? Então, com certeza, eu também tenho muito a aprender com vocês também. Então, quero vocês nos comentários aqui, dizendo quais são os hábitos que vocês têm nos seus cabelinhos. E se inscrevam, gente. Se inscrevam nesse canal que tá aqui em franco crescimento, né? Doida pra chegar nos 1000 inscritos. E então, se você ainda não faz parte, você já faz parte. Brigadíssima. Amo a tua companhia aqui, as várias amigas que eu já tenho. E se você não faz parte aqui do canal, ou se você vê de vez em quando, mas nunca se inscreveu, ou tá chegando pela primeira vez, se inscreva, vem fazer parte aqui dessa turma, que aqui não é só de cabelo louro que eu falo, não, é de todos os cabelos. Falo de saúde de cabelo como um todo. Falo mais de cabelo louro porque é a cor do meu cabelo artificialmente, mas falo de todo tipo de cor de cabelo, de tipo de cabelo, de textura de cabelo. E o canal está aberto a todos, tá bom? Beijos 1000 e até o próximo vídeo.